Você já se sentiu sozinho? Ou sozinha? De repente você falou, Senhor, cadê os amigos? Cadê as pessoas? Pois bem, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho vivido, já uma jornada já de um tempo. E eu falei assim, Senhor, como eu me sinto sozinha? Como eu não tenho amigos. Às vezes, por mais que tenha algumas pessoas que às vezes estão próximas ou tentam um contato, mas ainda assim eu me sinto só. E eu questionei Deus por muito tempo, sabe? Já tem alguns anos. E eu falei, meu Deus, o Senhor afastou todo mundo, né? E aí a gente vai entendendo que Deus ele vai trabalhando nesse silêncio. E eu falava, Senhor, por que que o Senhor está em silêncio comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Tô me sentindo sozinha. Prepara pessoas para caminhar comigo. E aí eu entendi que o Senhor estava me forjando e está me forjando. Sabe quando você fica naquele mundo que você são vários pensamentos, são vários sentimentos e às vezes você não consegue focar na voz de Deus. E aí você se olha e fala assim, Senhor, eu não tô conseguindo te entender. Eu não tô conseguindo te ouvir. E as adversidades da vida, até mesmo as dificuldades que aparecem, que surgem, é o próprio Deus permitindo para quê? Para que nós possamos ter atenção no que a gente está fazendo. E aí, por muitas vezes, eu fiquei frustrada, me senti assim, triste, sozinha, abatida. Né? Nós que somos cristãos, a gente passa por muitas turbulências, que faz parte. Né? E aí, ao longo da caminhada, o Senhor tem falado comigo. Ele tem falado comigo que é, toda essa diversidade e tudo isso são escola para nós aprendermos. E às vezes a gente questiona por que o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus, pelo menos para minha vida, tem sido assim. É, ele cuida de mim, ele faz. Eu posso falar que Deus ele tem cuidado de mim em detalhes. Porém, se eu não me calar e não tiver meu momento com ele, eu não consigo ouvir. Porque cada um Deus trata diferente, né? Que nem muitas das vezes o Senhor fala algo comigo e dependendo do que for, às vezes a gente quer sair compartilhando com as pessoas e não é assim, né? Tem momentos que tem coisas que Deus nos fala que ele não quer que a gente saia compartilhando, é entre você e ele, ou seja, entre eu e ele. E aí o Senhor vem trabalhando no meu coração a respeito disso, sabe? De que se faz necessário ficar em silêncio com os meus pensamentos, porque o Senhor fala através dos pensamentos, sabe? E eu sinto que o Senhor tem tirado a ansiedade, né? Até porque o Senhor não trabalha na ansiedade. A gente fica afobado, a gente fica desesperado que as coisas não estão acontecendo, né? E eu tenho procurado descansar no Senhor. Eu não sei vocês, dona de casa, mas muitas das vezes eu tô fazendo alguma tarefa em casa e aí eu tô lavando a louça e quando eu começo a lavar a louça, eu já começo naquele modo automático, sabe, acelerado, correndo, até a respiração muda e é isso daqui, ó, fica, sabe, enrijecido, a barriga parece que eu tô segurando um ar, como se eu fizesse rápido, as coisas fossem acontecer rápido. E não é no nosso tempo. Tem uma palavra lá em Eclesiastes que fala que tudo há um tempo determinado. Tudo há um tempo de sorrir, um tempo de chorar, um tempo de tudo na nossa vida. E a gente não sabe desfrutar isso, sabe? Às vezes a gente sempre quer estar bem e nunca quer passar pelas adversidades da vida. E o deserto, as adversidades, as dificuldades são escola. Hoje, eu com 40 anos, eu consigo ver de uma forma diferente coisas que o Senhor acredito que já tentava me mostrar algum tempo atrás e eu não conseguia entender. Mas eu compreendi que eu estou aonde Ele quer que eu estou vivendo exatamente o que Ele quer que eu esteja vivendo, e se hoje eu estou aqui me abrindo falando com você, foi porque Ele tem me ensinado e eu estou aprendendo, né? Porque a gente está em constante aprendizado. Então, às vezes você se pergunta, sabe, Senhor, por que que Deus está em silêncio comigo? Nem sempre é porque você está em pecado, né? Porque todos os dias a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados. Mas muitas das vezes a gente entra no modo automático sem perceber. Né? Às vezes a gente esquece de orar em determinada situação, se pode ou não pode, se é da vontade dele, entende? Tem situações que às vezes a gente nem pede permissão para Deus, a gente faz da nossa maneira, coloca o nosso braço, aí sofre a consequência, e depois ainda vai questionar Deus o porquê, entende? Então eu vejo que Deus ele é tão pedagógico que ele nos coloca em situações para nos ensinar com o nosso próprio erro. E aí você fica tão constrangido que você se olha, ele faz de uma maneira que você se enxerga por dentro e fala, nossa, eu errei aqui. Eu preciso melhorar aqui, sabe? Então, esse processo que eu tenho passado, o Senhor tem me ensinado muito. E muitas das vezes eu olho pra mim e falo assim, Senhor, o que que tá acontecendo comigo? Eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso, sabe? E eu tô vivendo um momento da minha vida que o Senhor, ele virou o ciclo de uma maneira que eu olho assim e eu falo, Senhor, eu não sou capaz disso daqui. Eu não vou conseguir isso daqui. E aí o Senhor ele tem me ensinado
né? Que quando nós nos disponibilizamos em fazer aquilo que ele nos chamou, as coisas acontecem. E esse é o tempo, porque o tempo do processo, eu vivi por um bom tempo dessa situação, principalmente profissional. E eu olhava pra mim e eu falava, Senhor, eu tô estudando, eu tô isso, mas eu mesmo me colocava pra baixo, eu não vou conseguir, isso é impossível, porque a gente só olha o lá na frente, a gente não vive e desfruta do processo. Então o Senhor quer nos ensinar no processo, o Senhor quer nos ensinar que não é na afobação, não é na ansiedade, sabe? Às vezes a gente acha que não tem algo a agregar na vida das pessoas, a gente tem, gente, a gente tem experiências, por mais simples que seja, nós temos experiência para agregar na vida de alguma pessoa, sabe? E aí eu peguei e falei assim, Senhor, tá nas tuas mãos. Teve uma situação que aconteceu comigo sobre uma porta de emprego. Quando foi no culto de domingo, o senhor falou sobre essa palavra de Eclesiastes, o pastor foi pregando, pregando, e também falou sobre seja fiel no pouco, no muito te colocarei, e ali ele foi falando sobre portas de emprego, sobre oportunidades que surgiriam ao longo da semana, e assim eu vivenciei isso, né? Participei de uma entrevista, fiz o alinhamento, né? E aí eu comecei esse processo desse novo trabalho, que é na área que eu terminei, que é o marketing. E aí eu falei assim, Senhor, vai na minha frente. Nesse dia que eu olhei pra mim e falei assim, Senhor, é muita coisa, não tenho vivência nisso daqui, será que eu vou conseguir dar conta disso? Eu abri meu WhatsApp, escutei uma devocional que uma pastora mandou, e assim, surreal. Aí falou sobre a palavra de Josué, né, que é Josué 1:9, seja forte e corajosa. E aí no devocional, a pastora foi discorrendo, falando sobre a história de Josué, quando Moisés morreu, ele assumiu, né? Então, ele era novo ali, então ele se sentiu meio, sabe, acanhado, porque todo mundo estava acostumado com Moisés. E aí Josué assumiu, ele teve que se posicionar, e ele foi um dos maiores líderes, né? E ela foi ali falando aquele devocional, sabe, que muitas das vezes a gente se olha e fala assim, eu não posso, eu não vou conseguir isso daqui. E aí a palavra do Senhor vem, né, e fala, seja forte e corajoso. Ele falou isso para Josué, sabe? Então, quando chega o tempo nas nossas vidas, não tem como fugir, né? Se a gente se acovardar, a gente não vai viver aquilo que o Senhor tem para nós. Uma vez um pastor aonde eu congreguei, disse assim, que o Senhor já disponibilizou tudo sobre as nossas vidas. Nós só precisamos ativar. Um exemplo, se eu não sei falar inglês, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, vou aprender, né? E assim qualquer área da minha vida. Então, eu entendi que todo esse processo que eu passei, né, foi para me forjar. Então, desde a minha vida espiritual, ao qual eu passo o processo, né? A gente vai aprendendo constantemente. Eu tenho pedido para o Senhor mudar a minha forma de enxergar as minhas batalhas que eu tenho passado, porque tudo é fase, tudo são ciclos. Mas muitas das vezes a gente fica rodando esse ciclo, sabe? Fica andando em círculo e o Senhor quer que a gente muda de ciclo e não fica andando em círculo. Então, se você está vivendo essa fase na sua vida, sabe, de provação, sabe, de se sentir sozinho no meio da caminhada, de não ter amigos, é porque o Senhor quer ser seu amigo. Ele é seu amigo, ele é seu pai. E tem o Espírito Santo, que é o nosso irmão, o nosso amigo também, que nos ajuda, não só nos momentos difíceis, em todos os momentos, mas ele é que nos direciona. Então, o Senhor quer que a gente se achegue a Ele, que a gente esteja atenta ao que Ele tem falado, e venhamos e convenhamos. Aqui para encerrar, a gente vive um tempo que são muitas vozes. Às vezes a gente não consegue nem se escutar direito. Imagine ouvir a voz dele. Então pare, sente, tenha esse momento de silêncio na sua casa. Ai, mas Andressa, eu não consigo, sou muito automático. Comece a orar nesse sentido. Porque se o Senhor tem feito isso na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Bom, espero que você fique com essa palavra e seja edificado com essa pequena experiência que eu tenho tido com o Senhor.